Olá, gente! Né? Hoje eu falarei com vocês um pouquinho sobre um livro que eu gosto bastante. É muito divertido, engraçado, também traz boas reflexões, podemos dizer assim, né? E além de ser uma leitura extremamente fluida, extremamente rápida, porque ele tem uma linguagem muito simples e também ele só tem 84 páginas. Você lê em uma hora, eu acho que eu li em 40 minutos, você não passa de uma hora lendo, sabe? E isso é uma coisa boa, principalmente para quem tá começando a ler agora, né? E como a intenção dessas indicações que o pessoal do PIBID fez para vocês, alunos do S, eu decidi optar por uma leitura rápida e simples para vocês, certo? Então vamos lá. O livro que eu escolhi, ele foi escrito pelo Fernando Sabino, que é um cronista bem conhecido aqui no Brasil. Na época em que ele estava vivo ainda, ele recebeu várias críticas positivas em relação aos seus escritos, né? Ele foi considerado, ele fez parte, na verdade, do pós-modernismo brasileiro, e as suas obras foram consideradas inovadoras, digamos assim, né? Então esse livro que eu escolhi, ele se chama A Nudez da Verdade, eu vou mostrar pra vocês. É este aqui. Como vocês podem ver, ele é extremamente curtinho. Olha isso, olha a brochura desse livro. É extremamente curtinho, delícia, gostosinho pra ler. E ele foi publicado pela primeira vez em 1994 pela editora Ática. Hoje eu acho que ele já deve estar na sua 11ª edição, que foi lançado em 2019 pela mesma editora, né? Só que ele, na verdade, é uma novela que faz parte de uma trilogia de novelas escritas pelo Sabino, chamada de Aqui Estamos Todos Nus, né? Então, bem, primeiramente eu vou fazer um resuminho para vocês em relação ao que vocês vão encontrar por aqui, né? Nesse livro, e depois eu entrarei com mais detalhes sobre a história. Então, após um voo cancelado e um encontro inesperado com alguns amigos em um aeroporto do Rio de Janeiro, o Theo, que é o protagonista nessa história, ele se vê em uma situação inusitada, né? Porque ele acaba ficando trancado, preso, pro lado de fora de um apartamento, só que ele tá completamente nu, né? Sem nada. Enfim, então, conforme vai passando a história, ele vai vivendo assim umas aventuras, umas situações extremamente inusitadas que vão causar muito espanto, muita surpresa, escândalo, confusão na galera do Rio, sabe? É bem legal, é bem divertido, já aviso pra vocês. Enfim, mas como que isso aconteceu, né? Quem é esse cara? Ele é o Theo Proença, ele é casado, professor e sociólogo e especialista em folclore, né? Então o livro vai começar com esse cara se preparando para fazer o lançamento de um livro dele lá em São Paulo, certo? A Carla, que é a esposa dele, ela ia com ele para esse lançamento, que vai ser num congresso, né? Só que aí de última hora, assim, ela decide não ir. Mesmo assim, ele tem que ir, ele pega e vai até o aeroporto sozinho mesmo. Chegando lá, ele acaba encontrando um ex-aluno dele que está reunido com uma galera assim no meio do aeroporto. Eles estão esperando o voo para São Paulo, inclusive, também. E eles são músicos, né? Então eles estavam com vários instrumentos musicais ali, começaram a tocar, a cantar, a se divertir, conversar, né? E de repente, nessa conversa ali que tá rolando, uma musiquinha e tal, eles são avisados de que todos os voos para São Paulo foram cancelados naquela noite, devido a uma tempestade que estava acontecendo ali, e que eles só seriam retomados daqui 16 horas, né? Depois de 16 horas. Aí, o Telmo recebe um convite desse pessoal para eles esperarem esse tempo passar lá no apartamento da Marialva, que é uma mulher que estava cantando ali com eles. Ela estava fazendo o vocal feminino ali. E o Telmo descreve ela como uma pessoa sensual, com voz grave, enfim, né? E aí ele vai. Ele aceita o convite. E essa turma, né, acaba embebedando geral, assim, eles ficam meio que
se divertindo de um jeito bem jovem. E o Thelmo tá ali, desacompanhado da esposa dele. Eles cantam muito, dançam, se divertem. A Maria Alva começa a se aproximar ali do Thelmo. Aí ele já tá mais pra lá do que pra cá. E eles se beijam. E na manhã seguinte, sem ele se lembrar exatamente do que aconteceu na noite passada, ele acaba acordando nu na cama dessa Maria Alva. Ele se demora, né, a lembrar dos acontecimentos, mas aí ele acaba se levantando e decide ir lá fazer um cafezinho enquanto a Maria Alva tá tomando um banho matinal. Daí ele vai até a cozinha preparar o café. A Maria Alva fala: olha, o pão, o padeiro costuma deixar lá na muretinha, lá no corredor. Tem que abrir a porta e ela pegar. Aí ele vai até lá pegar esses pães, só que ele tá totalmente nu. Ele abre a porta, dá uma olhadinha no corredor, não tem ninguém. Aí ele sai, rapidinho assim, pra ir lá pegar os pães. O embrulho com os pães. Só que quando ele vai voltar pro apartamento, a porta se fecha por conta do vento, eu acho, alguma coisa assim, e tem trava automática. Então, ele não consegue abrir a porta. Daí ele bate pra Maria Alva abrir, só que ela não escuta, porque ela tá tomando banho e tá cantarolando muito alto lá, enfim, tá em outro mundo. E ele fica lá insistindo, né, pra ver se ela escuta, só que nisso os vizinhos começam a sair dos apartamentos, né, alguns. E aí começa uma confusão, meus amigos, porque aí as pessoas avistam ele, né, ficam espantadas, começam a gritar, aí ele sai correndo que nem um louco, porque as pessoas começam a persegui-lo, né, como se ele fosse algum criminoso. Aí começam as situações mais divertidas e inusitadas, né? O Sabino, ele relata com bastante humor, bastante ação, ironia também, as aventuras desse Thelmo aqui, né? Nu pelas ruas do Rio de Janeiro, sem em nenhum momento ele não consegue, o Thelmo, né? Ele não consegue se explicar, né? E ele tá fugindo o tempo inteiro da polícia que quer prendê-lo, os cidadãos também, né? E, inclusive estão enfurecidos e perplexos porque eles acham que isso é um atentado ao pudor. Então, nessa fuga, ele acaba indo parar lá nos lugares mais aleatórios, sabe? Como, por exemplo, um caminhão que estava fazendo uma mudança ali de um apartamento, né? Ele acaba parando também dentro de um armário de uma desconhecida, que inclusive fez parte desse caminhão onde ele estava dentro. Ele entra nesse armário, lá dentro do caminhão, vai parar dentro da casa da moça, gente. E a moça tá tendo o maior love lá com o cara e ele dentro do armário, olhando pra eles. Até que o cara descobre, o cara que estava com a moça, descobre que tem alguém ali no armário, ele abre, uau, um cara nu aqui, mas o que tá acontecendo, minha galera? E aí, enfim, ele acaba parando também na festa de um casamento. Ele vai parar numa praia extremamente movimentada lá em Ipanema. Ele vai parar no morro de uma favela também. Enfim, nos lugares extremamente aleatórios, sabe? Obviamente, né, que no final do dia a guarda policial inteira da cidade estava ali atrás dele, né? Aí foram surgindo, né, várias teorias a respeito de quem ele seria, se ele seria um ladrão, um lunático, um tarado, um maluco, um drogado, um criminoso, até mesmo um homem-bomba, gente. É muito bom, é muito bom. Os personagens que vão surgindo aqui, os diálogos são muito engraçados, né? Então, o nosso personagem vai se metendo, assim, cada vez mais problemas e deixa a gente com muita vontade de saber o que vai acontecer ali no desenrolar dessa história, né? Como que ele vai safar dessa? Porque, assim, é uma penca de gente procurando esse cara e esse cara não pode parar um minuto em paz porque tem alguém ali vendo ele e ele... Porque senão ele vai ser preso, né? Mas aí, um ponto bem importante que eu queria trazer dessa narrativa é que tá bem escancarado aqui, inclusive, né? A facilidade
com a qual as pessoas julgam as outras, né? Então, isso é um absurdo. E ainda o quão absurdamente nós associamos o valor das pessoas de acordo com as roupas que elas usam, certo? Então, a gente nota aqui nesse livro, quando o Telmo começa a ser taxado de criminoso e incriminado de diversas maneiras, o pessoal nem sabe o que está acontecendo com ele e já saem julgando, chamando ele de tarado, psicopata, lunático, ele fugiu do hospício, ele tá carregando uma arma, e o cara é nu, sabe? Enfim, só com um embrulho de um pão, de pães que ele tava carregando. Mas teve um momento que ele chegou a comer os pães, se não me engano, acho que no caminhão. Enfim, então a gente nota que ninguém procurou saber o motivo, e então todo mundo saiu julgando loucamente aí o nosso Telmo, né? E isso claramente nos mostra o quão podemos ser preconceituosos com as coisas das quais a gente nem busca saber e entender o porquê estão acontecendo, certo? E eu acho que assim a gente tem uma coisa interessante também para comentar, para pensarmos, na verdade, né, que é o fato de nós cobrirmos os nossos corpos com roupas, né? E o quão isso é extremamente importante na nossa sociedade e é fundamental para que a gente tenha um convívio harmônico entre as pessoas. Porque muitas vezes o corpo nu ele é apontado como algo vulgar e algo indecente, né? Podemos refletir também sobre a nossa condição humana, porque será que a gente sente vergonha dos nossos corpos? Você, em algum momento, já teve vergonha do seu corpo? Por que será que isso acontece? Né? Porque hoje em dia, muitas pessoas sentem um grande desconforto em encarar os seus corpos na frente de um espelho, em observar as suas imperfeições, defeitos, enfim. Aí, para encerrar esse vídeo, né, eu vou ler um trechinho com vocês de uma parte que eu gostei bastante, que eu vou encontrar aqui. Pera aí. Eu tinha anotado. Achei. Só porque aquela parte de seu corpo estava à mostra, passara a ser ignorado como ser humano. E, simplesmente por estar desnudo, tornara-se invisível como um indivíduo, sua identidade perdida aos olhos dos outros homens, como a de um encapuzado numa história de terror de Edgar Allan Poe, escorraçado como a própria peste, caçado como um animal, anátema diante do mundo e de Deus, banido do paraíso. Então, gente, eu vou encerrar por hoje. Esse foi o livro que eu quis compartilhar com vocês, né? Espero que vocês tenham se interessado, busquem fazer a leitura dele. Provavelmente aí na biblioteca da escola de vocês deve ter alguns exemplares. Se não, é um livro bem baratinho também, de fácil acesso, dá até para encontrar assim na internet, sabe? Enfim, espero que vocês tenham gostado e é isso.